No começo era o caos, ou mais precisamente o caos da hiperinflação, que desorganizava toda a economia. Para você ter uma ideia, em 1993 o Ibovespa subiu 5.400%. Mas isso não foi uma maravilha para os acionistas, porque a inflação oficial, o IPCA, foi de 2.400% naquele ano. Quer dizer, era preciso fazer muito cálculo. Mas o lançamento do Plano Real 26 anos atrás, em 1994, mudou tudo. A economia se tornou mais previsível, mais estável. E o Cafeína de hoje é especial. Traz 4 gráficos muito legais para mostrar como o Brasil mudou. A economia mudou e a Bolsa também. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, recordar é viver, Doni, vamos olhar para o passado. Para mim, parte desse passado eu vivi, você talvez, mas muitos são jovens e não sentiram na pele as dores, os problemas e, eventualmente, também algumas vantagens daquela época. Pois é. Mas aprender com o passado é fundamental e a história nos diz muito. Então hoje é um programa, não sei se nostálgico, mas que damos uma olhada, fazemos uma análise e também uma forma de aprender princípios fundamentais para quem quer entender de economia, para quem quer entender a relação de economia com o mercado e assim vai. Pois é, vamos entender o presente olhando para o passado e vendo gráficos que explicam a trajetória da economia brasileira, como a condução da política econômica ao longo de vários governos nos levou até este momento, principalmente desde a criação do Plano Real até agora. Imagine uma inflação de 80% ao mês. Foi a inflação registrada em março de 1990. A hiperinflação foi um evento que mexeu com a vida de todos. O dinheiro não valia mais nada ou valia pouco. As pessoas percebiam e tinham que correr para gastar ou o produto ficava mais caro da noite para o dia. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Foi então que em 1994 veio o Plano Real. Continha algumas medidas que podem ser resumidas da seguinte maneira: desindexação, privatizações, equilíbrio fiscal, abertura da economia e câmbio valorizado. Exatamente, Dori. Todas as medidas são de uma forma complementares, mas talvez a mais importante foi a desindexação. O que é isso? Se parou de corrigir os preços futuros pela inflação do passado. Um problema da inflação alta era justamente fazer os preços subirem um pouco por inércia. A gente ainda tem um sobrevivente desse tempo, hoje em dia, que é o IGPM. Então você vai para os Estados Unidos, não existe inflação de aluguel. O aluguel se resolve na oferta e na procura, por livre negociação. Mas aqui tem o IGPM. E também é aquela história, né? Se está todo mundo aumentando, eu aumento porque o outro aumentou. E essa inflação inercial é um problema. Pois é, vale lembrar que o real é o mais bem sucedido de uma série de planos econômicos para tentar controlar a inflação. O mais famoso foi o Plano Cruzado, de 1986, que até chegou a dar certo por uns meses, mas depois fracassou. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. E por que não deu certo? O Plano Cruzado cometeu o erro que o real não cometeu de congelar os preços. Foi uma coisa mais ou menos de tentativa e erro. Teve até nomes estranhos, como feijão, de um plano lá do Maílson da Nova, que queria ser o básico, mas também no final não deu certo. Então o Plano Real foi a tentativa que, depois de muitos e muitos anos, muitos e muitos planos, que vingou. Exatamente. Finalmente aconteceu o real. Lançado em 1º de julho de 1994, o plano propôs o fim da hiperinflação através dessas medidas que a gente acabou de falar. Para mencionar os resultados, a gente vai para o primeiro gráfico, o gráfico da inflação. O que aconteceu com ela nos últimos 26 anos? Olha só, a gente pode observar primeiro o Itamar Franco, de 94 a 95. Que aí você vê uma queda de 50, mais ou menos, né? Ou acima de 50.
vai para 22, depois vai para 8,94. Aí já no governo Fernando Henrique Cardoso, exatamente, que foi de 96 a 2002. Governo Lula, ao final, chegou com uma inflação de 6,5%. Governo Dilma, ela voltou a 10,67%. Michel Temer, 3,75%. E agora nós temos o governo atual com a inflação num patamar bem baixo. Sim, é claro que parte dessas oscilações, principalmente pós o Plano Real, se deu por economia mais fraca, né? E às vezes juros, uma política de juros que foi mal calibrada. De qualquer forma, o gráfico mostra que a gente chegou num patamar incomparável com o pré-Plano Real, né? A gente está falando de outra ordem de magnitude. Até mesmo esses 10 da Dilma chegaram a incomodar, porque países desenvolvidos trabalham com inflação os Estados Unidos mira em 2%, 2 alguma coisa, então 10 é demais. Bom, se você já ouviu que o Plano Real refundou a economia, eu diria que não é um exagero. Se você quer saber, por exemplo, quanto a Bolsa variou em determinado ano antes do real, é um número tão assombroso que não dá para saber nada e não significa nada. Olha só, a inflação entre 65 e 94, por exemplo, foi de nada menos do que 1,1 quatrilhão por cento. 16 dígitos, parecido com a conta bancária de Dona Denúncio, aqueles 16 dígitos bonitões. Sei, só que acontece o quê? Com o real e o fim daquela inflação galopante de antes, a referência ficou mais fácil. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação, por exemplo, caiu de 30% ao mês em 1993 para 1,7% em 94. E o que isso quer dizer? Você sabe que se uma coisa custava R$100 em um mês, 6 meses depois, o aumento, na média, tinha sido 11%, ou seja, passou a custar R$111. Alto quando comparado com o parâmetro de hoje, mas era possível fazer alguma conta. Um ano antes, algo que custava R$100, depois de 6 meses, multiplicava por 13, ia para R$1.300. Então, a gente teve uma queda drástica, como eu falei, da magnitude. Exato, era um troço de maluco. Quem viveu sabe como foi. Mas se a inflação despencou, o mesmo pode ser dito do próximo indicador. A taxa básica de juros é uma espécie de complemento do IPCA. Serve, como em qualquer país, para controlar a inflação. E olha só o gráfico da taxa de juros, Samidana, neste mesmo horizonte histórico do Brasil. Governo Itamar Franco, ali na casa dos 40% ao ano. Governo Fernando Henrique Cardoso, né? Foi um longo período, mas a gente destacou aí o pico de 37 e 47. Governo Lula, 16 e 32. No governo Dilma, o pico foi de 14,15. E a gente tem aí a continuidade do gráfico mostrando o governo Temer, curtinho, 6,4%. E agora o governo Jair Bolsonaro com a taxa que na última decisão do Copom foi para 2%. Menor taxa histórica desde o início da série da Selic. Agora, vale dizer que você tinha que manter a taxa alta também para as pessoas não gastarem. Você fala, tem que te pagar muito. E teve essas taxas aí exorbitantes, 50% acima da inflação praticamente. E também, até 99, você tinha um câmbio meio maquiado, o governo ficava atuando no câmbio. E depois de 99, aí sim o câmbio ficou flutuante, como é até hoje. Bom, de qualquer forma, a taxa de juros aqui é conhecida como a taxa Selic. A gente fala quase diariamente e ela existe desde 99. Foi antecedida pela taxa básica do Banco Central, que existiu por 3 anos, de 96 até a criação da própria Selic. Foi mais uma reorganização da economia, se passando a saber melhor o que significavam os juros. Para se ter uma ideia, em 92, 2 anos antes da criação do Plano Real, foram quase 1.500% ao ano de taxa de juros. E 10 anos antes, só os juros reais, isso é, os juros menos a inflação, eram de 27,5%. Hoje, a gente tem taxa de juros real negativa, porque quando a gente pega a inflação projetada para os próximos 6 meses e a taxa de juros projetada, a inflação está maior que a taxa de juros. Então, para você ter uma ideia, antes pagava 27% em taxa anualizada, hoje paga-se abaixo negativo.
Com a Selic ficou mais fácil também saber os juros que são pagos ou os juros que são recebidos na economia. Mas mesmo em um patamar mais baixo, a Selic teve seus maus momentos. Em 1999, por exemplo, chegou a bater os 40% ao ano durante a crise do dólar. Foi o momento em que o dólar, que ficava perto de 1 para 1, isto é, um dólar variava, R$1 basicamente, passou a flutuar livremente. E isso nos leva ao próximo gráfico. O Sami acabou de explorar o dólar. O Brasil nunca teve uma economia dolarizada como a da Argentina, né? A Argentina que sim, teve isso 20 anos atrás, mas ainda hoje você vai, e eu tenho muitos familiares que moram lá, é interessante. Na minha infância, a economia você vê era dólar e ponto. E acabou. Né? E ainda hoje o dólar lá é muito forte até nas transações. Mas lá tem aquele problema, né? O governo, ele limita a quantidade de compra de dólar. O dólar que você compra oficial é um câmbio muito maquiado, um câmbio muito camuflado. Tanto é que se você for viajar para a Argentina, leve dólar em moeda, porque eles te dão uma cotação muito melhor. Aí tem o dólar oficial, o dólar de ajuda, enfim, é uma bagunça. Qualquer dia a gente faz um programa disso. A relação do argentino com o dólar foi muito intensa ao longo da história. Mas, ainda que a gente não tenha tido o mesmo histórico de economia dolarizada, aqui a moeda americana também influencia bastante. Por isso nós temos o gráfico que mostra a evolução da taxa de câmbio ao longo desses governos que já citamos. Samidana, olha só, pegando alguns pontos específicos aí, como foi, por exemplo, Itamar Franco, o dólar valia 0,84, aquele momento onde muitas pessoas viajaram do plano real, real super forte. Fernando Henrique quase ali perto do final, 2,50. Governo Lula, também um longo governo, então foram várias as cotações, né? No início das eleições, com todo aquele temor da novidade, o que viria, como seria o governo Lula, quantos discursos feitos antes da eleição iriam impactar nas decisões econômicas depois. O dólar subiu bastante naquele momento, pré-eleitoral, depois veio caindo e a gente tem aí no gráfico o destaque de um ponto, 2,33. Na sequência, governo Dilma Rousseff, o dólar escalou bastante, chegou até a 3,90, Michel Temer 3,97 e agora com a pandemia temos um movimento de fuga muito forte que aconteceu, agora já está voltando, mas ainda assim o dólar subiu com força, chegou a mais de R$5, quase Muitos 6. economistas já preveem aí um dólar de 5,20, 5,25, 5,15 para o final deste ano. Mas muita gente fala, vocês estão falando de dólar, é só para quem viaja, só para quem toma vinhos que são importados. Não é bem assim. Por exemplo, o pãozinho na padaria é afetado pelo dólar. O preço do arroz e feijão também. Inclusive arroz e feijão teve aí esses dias aí muito bafafá disso, né? Que estava subindo muito. O que acontece? Se você tem uma commodity, então você tem arroz, tem feijão, que são produtos que você pode importar, mas também são exportáveis, o dólar está mais alto, o cara lá de fora está pagando mais. Se o mercado, mesmo que seja produzido aqui o arroz, se o mercado, o supermercado quiser reter o produto, o cara fala, tá bom, mas para eu não exportar você tem que me pagar mais. Então, acaba sendo repassado, obviamente, os produtos importados também são afetados diretamente. E aí, obviamente, você tem empresas, né, importadoras ou exportadoras que compram ou vendem em dólar. As embalagens, por exemplo, são calculadas em dólar e tem mais um fator. O dólar mais alto ou mais baixo, para alguns, indicam se a economia está boa ou não. Momento da economia. É uma espécie de termômetro da economia, muito dependente do que acontece no cenário externo, evidentemente, o caso da pandemia agora, mas é um elemento importante também de ver qual é o status dele. É sempre bom a gente ficar de olho no dólar. Por isso, é possível ver o que aconteceu no gráfico. No governo do Itamar Franco, como eu citei, foi o mais baixo, a cotação do dólar mais baixa, a moeda americana mais fraca frente ao real, valia 84 centavos de real. Com Fernando Henrique, quando a economia passou a enfrentar turbulências, saltou para 2,50. Com Lula, durante o chamado boom das commodities, caiu para 2, depois foi ladeira acima, 3,90 com Dilma Rousseff, 3,97 no governo de Michel Temer e agora com Jair Bolsonaro na casa dos R$5, como a gente falou. Lembrando que
não dá para comparar diretamente, tá? A gente já fez algumas vezes aqui no Cafeína, quando a gente compara momentos diferentes, você tem que ajustar a inflação, porque não é que é em dólar que não tem inflação. Claro. $1 hoje, lá nos Estados Unidos, tem um poder de compra muito diferente do que $1 em 94. Eu já fiz essa conta, se eu não me engano, o dólar mais alto da história, desde que o Plano Real existe, foi em outubro de 2002, foi uma crise do Lula, que se a gente jogasse para os dias de hoje, teria um valor de R$ 7,60. Bom, em todo caso, o ministro Paulo Guedes, não faz muito tempo, falou que o dólar alto não é um problema. Mas não é bem assim. Para uma empresa que precisa comprar maquinário ou que tem insumos importados, vai sair mais caro e também o produto vai sair mais caro. Ou até mesmo, é o que eu falei, o produtor de arroz está pagando mais caro no mercado internacional, você vai repassar daqui. Então a gente tem esse impactos, alguma parte é traduzido, transferido para o consumidor. Mas de qualquer forma, dólar alto, o real desvalorizado é bom para o exportador. A população, na conta não é tão direta, não é tão imediata, por isso que a gente usa a inflação como melhor medida. E vamos para o próximo gráfico de um assunto que a gente fala todo dia aqui. De 4.353 pontos no governo Itamar, o Ibovespa atingiu mais de 100 mil pontos agora no governo de Jair Bolsonaro. Um crescimento que acaba sendo contínuo, evidentemente, durante todos os governos. É uma consequência de muitas medidas históricas de avanço da economia brasileira, do setor privado cada vez mais forte, mais eficiente, mais profissional, mais tecnológico. É um compilado. É claro que aqui a gente está fazendo um recorte histórico por período, de acordo com o presidente, para fins didáticos, né? Mas não significa necessariamente que uma bolsa muito ruim em algum período seja única, exclusivamente decorrência do governo, ou muito bom em outros, exclusivamente decorrência. Até porque você tem fenômenos internacionais, né? Você também, tem exato, crises internacionais, como a de 2008, você tem a pandemia agora. Mesma coisa pro dólar e tudo mais, né? Mas E também, a mesma coisa vale que o dólar, você tem inflação, tá? Então, você teria que corrigir o Bovespa pela inflação para saber quem teve maior, mas é muito difícil atrelar um ou outro presidente, porque não é só a vontade deles, mas dá para ter um cheiro, e aí a sua análise vale. Bom, de qualquer forma, a Bolsa, que na época chamava Bovespa, depois chamou BMF Bovespa, e hoje chama B3, é um dos setores que mais se beneficiou, né? O mercado de capitais com a estabilização da economia. Por quê? Porque antes a inflação era tão alta que as pessoas faziam investimentos de curtíssimo prazo, tinham muito medo. Overnight, compravam, sabe que na época de hiperinflação compravam muito obra de arte, você queria deixar o dinheiro em algum ativo. As pessoas compravam dólar, tinha o dólar no mercado paralelo, né, o mercado não oficial. Então trouxe preços mais estáveis, dá linhas de financiamento que você pode se programar, juros mais racionais. Então, além de tudo, esse cenário abriu mais espaço para a renda variável, né? Até porque se a renda fixa paga menos, a renda variável é seu concorrente direto, ou um dos concorrentes. Um grande impulso veio a partir de 1999, quando foi lançado o Home Broker, esse mesmo que você conhece, de poder comprar e vender ações sem sair de casa. Lançado em 99, foi um marco para começar a atrair o pequeno investidor, o investidor pessoa física, um processo que demorou, mas que agora dá muitos frutos e é um crescimento robusto. E como? São praticamente 3 milhões de pessoas físicas hoje na Bolsa. Isso foi mudando o perfil do mercado acionário. Antes eram pessoas com muito dinheiro que investiam na B3, compravam ações. Hoje vemos pessoas comuns, salariados, microempreendedores. Enfim, o investimento ficou democrático, tanto pela tecnologia, como a da Isinvest, que é barato, você tem fácil acesso, porque antes também só tinha acesso, só sabia quem era rico, como também pelos valores de entrada. A gente já fez até programações que você investe com menos de R$3, R$5, R$10. Exatamente. Por tudo isso, dá para dizer que a economia hoje é fruto de um avanço, às vezes lento, muitas vezes truncado, mas que foi adiante e que todos nós nos beneficiamos. E que não dá sinais de que vai parar, vai andar para trás, regredir, não. Em termos econômicos, a gente tem uma agenda de reformas, elas certamente vão beneficiar a economia.
devem merecer o seu tempo, o seu próprio gráfico daqui para frente. Quem sabe daqui 10 anos, 15, 20, estejamos olhando para trás do retrovisor, Samidana, nós dois velhinhos de barbas brancas, dor na coluna, falando, olha meu filho como era. Eu já sou velhinho, já tenho dor na coluna, o meu ombro, bicho. Bom, depois dessas sábias palavras de Doni, me resta chamar o Giro de Notícias. Por décadas, a empresa aérea japonesa Japan Airlines saudou os passageiros com senhores e senhoras. Mas a partir desta quinta-feira, 1º de outubro, o tratamento será mais neutro. Bom dia e boa noite. Com a decisão inédita entre as empresas aéreas japonesas, a Japan Airlines tenta se adaptar às novas visões sobre gênero. Recentemente, por exemplo, a empresa adaptou o programa de descontos para que casais do mesmo sexo tenham os mesmos benefícios de casais heterossexuais. Primeiro arranha-céu da América Latina, construído em 1929, o icônico edifício à noite, na Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro, vai ser vendido. O prédio, avaliado em 90 milhões de reais, faz parte do patrimônio da União e está fechado há décadas, mas já foi sede da Rádio Nacional, a mais importante do país no começo do rádio. É um dos símbolos da fase mais importante do Rio, quando ainda era a capital do país, só que foi ficando abandonado com o tempo. No pior momento da pandemia, em março e abril, Warren Buffett foi ironizado por passar quase em branco, fazendo poucas aquisições, enquanto outros grandes investidores iam às compras com muito mais empenho. Agora, a Berkshire Hathaway Holding, comandada por Buffett, chega ao final do terceiro trimestre tendo gasto 19 bilhões de dólares na compra de parte de empresas. Os setores vão de bancos a educação e mineração. O último investimento foi na Snowflake, plataforma de armazenamento de dados em nuvem. Buffett injetou 800 milhões de dólares na empresa. Muito bem, Doni, giramos as notícias e esse dia que falamos tanto em gráficos, falamos de Ibovespa, está na hora do fechamento de mercado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia em queda de 1,15% e com mais de 93 mil pontos. As ações da WEG tiveram alta de mais de 3%. Nos destaques negativos, Azul, Gol e Embraer. Com uma leve alta, o dólar fechou com R$ 5,64. É isso aí. Gostei do programa, achei um programa didático, achei um programa divertido. Robusto. Divertido para você que adora divertido economia. Para quem busca o conhecimento, para quem busca as entranhas para você que brincava de ler livros de macroeconomia, microeconomia e investimentos. Mas enfim, quando tinha isso aí. 6 anos de idade. Antes de ir embora, tem que fazer aquela mendicagem, pedir o seu like, pedir a sua inscrição, por que não? Um compartilhamento, rumo a 1 milhão, estamos muito longe, mas a esperança nos move. E nos comove, por isso, antes de dar tchau, antes de você passar para o outro vídeo ou fechar, dê aquela força, o algoritmo gosta, nós gostamos, deixe seu comentário e um bom dia a todos.